Ok, então, senhores, voltamos aqui para a nossa aula aí de álgebra relacional, um dos assuntos mais interessantes que a gente tem dentro desse curso, e a gente vai começar aqui falando dos aspectos conceituais da álgebra relacional. A primeira coisa que é importante você fixar é que ela é uma linguagem procedural, então o usuário aqui deve ensinar o sistema como realizar a sequência de operações necessárias aí para obter o resultado. Ele se contrapõe, por exemplo, a uma linguagem como SQL, que é uma linguagem declarativa, onde o usuário só informa o que quer fazer e recebe o resultado de volta. Essa é conhecida como uma linguagem não procedural ou declarativa. Mas o que interessa para a gente aqui é que a álgebra relacional, ela tem um conjunto de operações, tendo como entrada uma ou duas relações. A partir daí a gente já tem uma classificação das operações da álgebra relacional como unárias ou binárias, e ela sempre produz uma nova relação como resultado desta consulta aí que você faz sobre as suas tabelas. Bom, aqui tem uma consulta simples. Você veja que a gente tem a ideia de que o próprio nome da relação já retorna para você uma consulta que é ela mesma. Então, por exemplo, se eu tenho a relação estudante e faço a consulta passando apenas estudante, eu já retorno, no caso, um estudante ou a tabela estudante como resposta. Então, visto isso, vamos continuar aqui e falar das operações fundamentais, né? A gente tem um conjunto de operações que são consideradas fundamentais dentro da álgebra relacional, e a gente evolui a partir dessas operações fundamentais para outras operações que fazem parte aí do contexto. As operações são unárias, conhecidas como select, project e rename, e temos as operações ditas binárias, que são a união, a diferença e o produto cartesiano. A gente vai falar agora sobre cada uma delas e observar como é que são feitas as operações sobre as tabelas e como se retorna o resultado da consulta, ok? Vamos lá, então, mas antes, vamos falar do que seriam as outras operações, né? A gente tem aqui a ideia do intersection, né, que seria a interseção. A gente vai ver que a interseção ela pode ser obtida por meio das operações fundamentais. Os joins, né, que são natural join, theta join, equi join, e o left outer join, right outer join, full outer join, semi join. A gente vai passar aqui e falar sobre a primeira linha desses joins que são mais focados aí na álgebra relacional. Quando a gente falar de SQL, a gente vai conhecer esses outros joins que a gente tem aí dentro do modelo. A gente vai ver também a divisão e o assignment, que seria basicamente você atribuir a uma variável o resultado de uma consulta, ok? Bom, dito isso, a gente tem aí o conjunto de operações fundamentais e as outras operações que são derivadas dessas operações fundamentais, ok? Então vamos em frente falar da operação seleção. Pessoal, a operação seleção é o seguinte: a gente tem pensar numa tabela, então a gente observa a figura aqui abaixo, e basicamente o que a gente vai fazer é extrair algumas das linhas dessa tabela. E como é que a gente vai escolher essas linhas? A gente tem um predicado que deve ser satisfeito, e a partir da satisfação desse predicado, a gente retorna aí um resultado baseado nesse predicado. Então, basicamente, a seleção seleciona as tuplas que satisfaçam determinado predicado. Basicamente, utiliza a letra minúscula sigma, e a fórmula que a gente tem, ou a expressão que a gente tem para uma seleção, a gente usa a letra sigma, um predicado e o nome da relação que a gente está utilizando aí para fazer a nossa seleção. Então, um predicado ele é basicamente um atributo, um operador e um valor, né? Então, os operadores podem ser igual, diferente, maior, menor, maior igual, menor igual, e os conectivos. Você pode ter dentro de uma mesma seleção vários predicados. Se você tem vários atributos da tabela, você pode fazer vários predicados sobre esses atributos, né? Você pode inclusive fazer vários predicados sobre o mesmo atributo. Você pode dizer, por exemplo, que uma determinada coluna você quer selecionar os nomes iguais a Tiago, os nomes iguais a Francisco e os nomes iguais a José. Então, você está fazendo sobre a coluna nome três restrições, que no caso são três predicados sobre a mesma coluna, ok? Então, a ideia da operação de seleção é basicamente você trazer as linhas que satisfaçam o predicado.
A outra operação, né, que a gente tem aqui dentro do nosso modelo é a operação de projeção, né, pessoal? A operação de projeção é basicamente você selecionar colunas do seu resultado, né, ou de uma relação. Veja bem, permite produzir uma relação apenas com os atributos que desejamos. E como é que a gente faz isso? A gente utiliza aqui a letra grega π, o nome dos atributos e o nome da relação que a gente quer utilizar para extrair esses atributos, né? Uma coisa importante sobre a operação de projeção é que ela tem como resultados os atributos de uma tabela sem redundância. Pessoal, essa informação é importante, já caiu, a gente vai mostrar inclusive nesta aula, numa prova do BNDES, da SES Gran Rio, e isso vai ajudar a gente a diferenciar aí a resposta certa da resposta errada. Então, a operação de projeção vai trazer os dados sem redundância, ok? Então vamos seguir em frente, né? E mostrar aqui como é que funciona as operações de seleção e projeção juntas. Basicamente, a ordem não interessa, a gente pode fazer uma projeção seguida de uma seleção ou uma seleção seguida de uma projeção. Isso, inclusive, é utilizado lá na parte de otimização de consulta para poder mostrar o resultado ou a estrutura da consulta de forma otimizada, né? Você, em alguns casos, fazer uma seleção seguida por uma projeção ou vice-versa vai alterar o desempenho da sua consulta. Aqui é a mesma coisa, o resultado delas, a ordem dessas duas operações não faz tanta diferença aí para a nossa consulta. Então aqui a gente tem um exemplo no caso da projeção feita sobre o resultado de uma seleção. O interessante aqui, pessoal, é que a projeção corresponde à cláusula select da linguagem SQL. Por sua vez, a seleção ela corresponde aí à cláusula where do seu SQL, que é basicamente o que a gente está mostrando, né? A projeção diz o nome dos atributos, ou no SQL, o nome das colunas que você quer extrair. E a seleção basicamente vai dizer quais são as restrições sobre essas colunas que você quer em determinado resultado, quais são as restrições sobre os atributos que você quer no resultado. Então, ela está lá na cláusula where. Então, não temos dificuldade em relação a isso, ok? Vamos seguir em frente e agora falar da operação de rename. A operação de rename, pessoal, para a gente entender ela, a gente tem que entender que ela tem duas utilidades, ou seja, a primeira utilidade dela é para unificar um único conjunto. No caso, a gente quer aqui, por exemplo, listar o nome de todas as escolas e de todos os estudantes. Então, a gente vai fazer uma união entre dois conjuntos e dar um nome específico para ele, escola estudante. A gente pode pensar também em escola e universidade, para ficar um conjunto mais interessante e chamar isso de instituições de ensino. Então você vai fazer uma união entre dois conjuntos que têm nomes diferentes e você pode renomear ele para dar um entendimento mais claro. E outra questão, pessoal, é para reduzir a ambiguidade no self-join. O que seria isso? A gente vai mostrar um exemplo já já, mas basicamente, se você vai usar a mesma tabela mais de uma vez, você precisa dar nomes diferentes para ela, para que na hora da comparação o seu processamento consiga entender o que você está comparando. Basicamente isso aqui, pessoal, é o alias lá que a gente coloca quando a gente faz aqueles inner join em SQL, né? Às vezes você faz inner join com a mesma tabela, você precisa colocar eles para dizer qual atributo você está usando de cada tabela para a comparação final do seu resultado. Então, a ideia do rename é basicamente essa: reduzir a ambiguidade no self-join e, no caso, unificar dois atributos ou duas estruturas aí, que podem ter vários atributos, em um mesmo conjunto. Então, a gente pode dar um nome semelhante aí, um nome único para esses casos, ok? Bom, então vamos em frente e mostrar aqui como é que é utilizado o operador, né? Então, o resultado da expressão da álgebra relacional não possui um nome que possa ser referenciado. Então, para resolver esse problema, a gente usa aí o rename. Vejam lá, aqui está a expressão que a gente vai colocar aqui entre parênteses e o rename vai dizer, ó, a gente vai renomear essa expressão para o nome x e cada um dos seus atributos vai ter um nome que está aqui dentro desse colchete. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o atributo 1, atributo 2. Então, os atributos que são retornados aqui, eles vão ter associado a cada um dos seus nomes, as suas descrições, elas vão ser associadas a 1, a 2 e a n
respectivamente. Então, basicamente aqui a gente tem um exemplo do comando rename. Vejam lá, a gente vai fazer o self join de conta com ela mesma. A gente vai fazer um produto cartesiano. Então a gente vai chamar esta conta aqui de D. Isso aqui é um exemplo, pessoal, para a gente descobrir qual é o saldo máximo de conta, né? Então, basicamente, o que a gente faz aqui, né? A gente vai pegar conta.saldo, tem que ser menor do que D.saldo. Então a gente vai pegar todas as contas que são, no caso, menores do que a maior conta de D. Então a gente vai ter aqui todas as contas cujo saldo eles são maiores do que o maior saldo. E depois a gente vai pegar todas as contas e os seus respectivos saldos e subtrair dessa lista de conta a outra lista que a gente obteve que não possui o maior saldo. Então, o resultado disso aqui é 900, que seria o saldo máximo. Professor, isso parece ser complicado pra caramba quando eu posso em SQL usar máximo. Pessoal, aqui não tem máximo. Aqui a gente tem que resolver um pouco na força bruta. Em vários casos, vocês têm que usar essas operações para poder obter o resultado. Eu sugiro, quem tiver paciência e um pouco mais de tempo, entrar num curso que tem de Stanford disponível no Coursera, e lá tem uma parte sobre álgebra relacional e é muito interessante que você possa fazer aí os exercícios que ele sugere lá de álgebra relacional. Você vai elevar o seu nível e o seu entendimento sobre isso, consequentemente, vai facilitar na hora da prova. Agora, isso é lógico se você tiver tempo, porque existe um certo. Primeiro, é em inglês, e segundo, realmente tem um grau de dificuldade razoável, principalmente nos últimos exercícios. Então, para quem já tiver um nível mais avançado, sugiro que entre lá e tente fazer as questões de álgebra relacional do curso de banco de dados da professora, acho que é Jennifer Winson. Bom, dito isso, vamos seguir em frente aqui e mostrar outro exemplo do rename, né? Aqui, o que a gente vai fazer? Vejam lá, a gente vai fazer um rename do endereço de Pedrosa. Veja, primeiro eu vou selecionar o nome do cliente como Pedrosa, depois vou fazer uma projeção na rua e na cidade, no caso. Então, vou pegar só o endereço dele e depois eu vou dizer, ó, esse negócio aqui é o endereço de Pedrosa e os atributos rua do cliente e cidade de cliente vão ser agora rua e cidade. E depois eu vou fazer aqui, utilizar esse rename dentro de outra operação. No caso aqui, eu quero descobrir todos os clientes que moram na mesma rua e têm a mesma cidade de Pedrosa. Então, vejo aí que a gente faz essa comparação e faz uma projeção. A gente vai pegar todos os clientes que moram aí próximo aí a Pedrosa. É um exemplo, é só para mostrar como é que funciona a operação de rename, ok? Então, essa é a ideia. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, a gente vai ter lá um artigo falando sobre isso e vocês podem submeter perguntas sobre esse assunto lá. A gente vai ter o maior prazer de responder, ok? Vamos então em frente falar das operações conhecidas como operações de conjuntos. Vejam que aqui, primeiramente, a gente vai falar das duas operações que são binárias, conhecidas como operações fundamentais da álgebra relacional, que seriam a união e subtração ou diferença. A união, pessoal, é basicamente você unir duas relações que possuem o mesmo número de atributos e esses atributos estão definidos dentro do mesmo domínio. Então, a gente pode unir, por exemplo, o nome dos depositantes com os nomes dos devedores, certo? É um exemplo fácil, apenas para entender aí a operação de união. A gente tem também, pessoal, a operação de subtração, que é basicamente você retirar de um conjunto as tuplas que estão na outra relação. Então, permite encontrar tuplas que estão em uma relação, mas que não estão em outra. Então, basicamente, que a gente tem a subtração, por exemplo, de depositante da relação aqui que a gente chamou de devedor. A gente vai subtrair os nomes que são devedores dos nomes dos depositantes e que a gente vai provavelmente ter uma lista de depositantes que não são endividados, ok? Então, aqui a gente passa pela operação de união e a operação de subtração. Vamos em frente agora a falar da última operação fundamental, que é justamente o produto cartesiano. Pessoal, o produto cartesiano vai permitir você combinar informações de duas relações qualquer. Representado pelo x, a gente vai supor, por exemplo, duas relações R1 e R2. O produto cartesiano vai unir todas as linhas de R1
com cada uma das linhas de R2. Vejam aqui o exemplo, a gente tem o nome de algumas pessoas e uns valores, e do outro lado a gente tem alguns valores e umas funções. Então, quando a gente faz o produto cartesiano, para cada nome a gente vai ter as três funções, quer dizer, você vai emparelhar cada uma dessas linhas com todas as linhas da outra tabela. Então, é uma relação cujo esquema é a concatenação de R1 com R2 e cada tupla T1 da relação 1 vai ser combinada com cada tupla T2 da relação 2. Então, essa é a ideia aqui do produto cartesiano que pode ser visualizada na figura abaixo, ok? Vamos lá, seguir em frente e falar das operações adicionais, né, pessoal? A gente falou que essas são as operações, até agora falamos das operações fundamentais e agora vamos para as operações adicionais. A interseção de conjuntos é uma operação adicional, porque ela pode ser obtida por meio dessa fórmula aqui. A interseção é igual a R subtraído de R menos S. Então, basicamente, com isso, a gente vai obter a interseção, que é basicamente o que? Eu vou pegar o que tem R e não tem S, subtraindo, aqui a gente vai dar a diferença, o complemento, e depois eu vou subtrair de R o complemento. Então, eu vou ter justamente a interseção aí dos dois conjuntos, ok? E a gente tem, pessoal, a operação de assignment, né? Que é basicamente você escrever uma operação, uma expressão em álgebra relacional e designar ela uma variável temporária. Aqui, por exemplo, a gente tem a representação, é feita por meio dessa seta, e aqui a gente tem uma projeção sobre a relação R das variáveis rs e atribuindo ela a temp, né? Pessoal, rapidamente vamos só arrumar aqui projeção dos atributos R e S da relação R e vai associar isso a temp, né? Então, aqui está uma forma aí de operação de assignment, ok? Vamos então seguir em frente e falar da junção, né, pessoal? A junção, ela tem uma definição bem específica aqui dentro do modelo. Basicamente, quando a gente estuda a junção, a gente vai entender que ela é basicamente um produto cartesiano seguido por uma seleção e possivelmente por uma projeção. Mas a ideia aqui é que essa operação ela é uma operação encadeada, onde a gente tem aí basicamente três tipos, né? A gente tem a junção natural. Nessa junção natural, o que acontece, né? É uma operação binária escrita como S junção, né? S. E o que vai acontecer na junção natural? A gente vai pegar os atributos das duas relações que têm o mesmo nome, a gente vai fazer a junção sobre esses atributos. Então, vejam aqui o primeiro exemplo. Harry, Employee ID, tem um número aqui, e ele é do departamento de finanças. E o departamento de finanças tem como gestor o George. Então, quando a gente faz um join entre o employee e departamento, a gente tem Harry com o employee ID dele aqui, o departamento e o seu gestor. Então, basicamente, a ideia aqui é que o resultado da junção natural é uma tabela com todas as combinações das tuplas RS que tem os atributos em comum, eles são iguais. Essa é a ideia aqui da nossa junção natural. A gente viu isso também lá no curso de SQL. A gente tem esse mesmo conceito para o Natural Join, que pode ser visto também como um Inner Join, né? Então, essa aqui é a nossa ideia aí inicial, ok? Então, a gente tem o Natural Join, mas a gente também tem as duas outras variações de junção, né? Que seriam o Eq Join e o Theta Join. O que é o Eq Join, pessoal? É um caso especial de junção condicional em que as condições contêm somente igualdades. E o que seria esse junção condicional? A junção condicional é justamente o Theta Join, né? Então veja aqui, o Theta Join possui todas as combinações que satisfaçam a combinação de junção. Então, o exemplo aqui embaixo seria um exemplo do Theta Join, por isso que eu coloquei o Theta Join embaixo, onde o preço do carro é maior do que o preço do barco. Então, essa aqui é a ideia. A gente vai fazer uma junção onde o preço do carro é maior do que o preço do barco. No caso da EquJoin, a gente teria um igual aqui nessa condição
de junção ao invés de um maior, menor ou diferente. Então veja que no final das contas isso aqui é só uma especialização do θ join, ok? Bom, visto isso, vamos seguir em frente para falar da última operação que a gente vai ver aqui, que seria a operação de divisão, né? A operação de divisão é usada nas consultas nas quais se emprega a frase para todos. Essa é a maior dica que tem da operação de divisão, pessoal. Então, a ideia aqui é o seguinte: para todo alguma coisa, você vai ter a representação aí desse determinado atributo que você quer. Então, a gente vai ver um exemplo. Aqui tem um exemplo escrito, né? Suponha que desejamos encontrar todos os clientes que tenham contas em todas as agências localizadas em Casa Amarela. Então, primeiro obtemos todas as agências do bairro, depois a gente pode encontrar os pares cliente e agência, e depois a gente vai executar a divisão entre as agências do bairro e todos os clientes. Quer dizer, os clientes que aparecem para todas as agências do bairro, eles vão aparecer como resultado dessa divisão. A gente tem aqui, pessoal, um exemplo apenas para mostrar como acontece isso, né? Então, vejam bem, a gente tem essa relação A aqui e a gente vai dividir A por B1. B1 é simplesmente Y2. Então, Y2 ele aparece para quais dos atributos de x? Vejam lá, y2, x1, y2, x2 e y2, x3 e y2, x4. Então, o y2 ele vai aparecer nas 4 situações aqui, por isso que o nosso resultado é x1, x2, x3 e x4, né? Então, vamos lá. Agora a gente vai dividir A por B2. B2 é y2 e y4. Então, aonde aparece y2 e y4? Veja, y2 e y4 aparecem em x1, y2 e y4 aparecem em x4. Então, a gente tem a presença do y2 associada tanto à variável x1 e x4, então o nosso resultado é x1 e x4. E agora a gente vai dividir o B3, seria y1, y2 e y4, A por B3. Então, veja, basicamente, a gente tem aqui o único lugar que tem todos esses valores seria associados ao valor x1. Então, x1 seria a nossa resposta, está aqui o nosso exemplo. Então, isso aqui é para fixar, pessoal, a ideia de divisão, né? A gente viu o conceito em relação às agências lá de Casa Amarela e agora a gente viu um exemplo mais prático aí para a gente poder fixar melhor, ok? Bom, para complementar o nosso estudo, a gente vai falar agora do cálculo relacional, que é considerado a base para a linguagem SQL, e a álgebra relacional é usada nos detalhes internos e muitas vezes nas implementações de banco de dados para processamento e otimização de consulta. Isso aqui é só para a gente fazer um paralelo entre o cálculo relacional, a álgebra relacional e SQL, ok? Bom, então vamos seguir em frente. Vamos falar agora de um pequeno resumo das operações. Foi tirado lá do livro do Navat e aqui a gente tem as operações de seleção, projeção, junção θ, equijoin, junção natural, união, interseção e diferença, produto cartesiano e divisão. Então, aqui a gente vai ter a descrição de cada uma delas e a anotação utilizada para cada uma delas. Foi exatamente o que a gente viu até aqui. Então, isso aqui é um resumo para você parar o vídeo, dar uma leitura rápida e verificar se você entendeu cada um desses conceitos. Caso não entenda, tente assistir o vídeo de novo. Se não entender, mande a dúvida, a gente vai ter o maior prazer em responder, ok? E vamos agora para as duas questões de álgebra relacionais de 2013 da prova do BNDES de desenvolvimento, né? A gente vai ter aqui duas questões. A primeira é basicamente o seguinte: a gente tem duas tabelas, né? E baseado nessas duas tabelas, a gente vai fazer algumas operações da álgebra relacional e vai tentar descobrir qual é o resultado desse conjunto de operações aqui embaixo, ok? Eu preparei os slides de forma que a gente vai evoluindo aí de acordo com o que está descrito aqui. Então, a gente vai começar fazendo essa seleção aqui, que diz que T2 é menor do que 8 em T. Então, basicamente, onde é que T2 é menor do que 8 em T? Nessas duas linhas aqui que estão assinaladas pela seta, né?
Aí a gente vai dizer, pronto, agora eu vou querer projetar sobre essas duas linhas as colunas T1 e T2. Então, a gente vai obter justamente essa tabela aqui, que seria a tabela com T1 e T2 e as duas linhas que a gente selecionou anteriormente, ok? Bom, visto isso, agora a gente vai continuar aqui. Vejam que tem uma junção, veja que seria um equijoin, né? A gente tem aqui o equijoin, então a gente vai ter uma igualdade entre T1 e V3 e a gente vai ver onde T1 é igual a V3. Então, a gente vai acabar formando esta tabela aqui. Veja, eu coloquei aqui essa coluna é T1 e V3, né? Ela tem os mesmos valores e os valores associados das outras colunas aí dessa tabela, ok? Então, a gente tem basicamente os valores associados e a partir daí a gente vai fazer uma seleção onde os valores de V1 é maior do que 5. Veja que aqui a gente vai sumir com essa linha, né? A segunda linha desse nosso resultado. E depois a gente vai fazer uma projeção sobre T1 e T3. Basicamente, a gente vai obter esse resultado aqui, né? 10AB e 20AB, né? Então, que veio justamente de T1 e T3. Então, quando a gente subtrai, vejam que a gente está com esta tabela aqui do nosso lado esquerdo e esta outra, que foi a que a gente conseguiu calcular primeiro, aqui do nosso lado direito. Quando a gente subtrai desta de vermelho a de azul, a gente vai obter 20AB. A resposta está aí na nossa letra D. Se você seguir o passo a passo, eu acredito que você vai entender aí o exercício, né? A gente vai agora, pessoal, passar para a próxima questão, que é baseado nas duas tabelas, e o que ele quer aqui é que você descubra, baseado nas tabelas T e V, qual dessa sequência de operações vai produzir o resultado que está aqui descrito em R. Bom, pessoal, então a gente vai tentar ir eliminando algumas questões baseado no nosso conhecimento. A gente vai mostrar agora como você resolve essa questão na hora da prova. Bom, primeiramente, a gente vem aqui, ó, na letra A e na letra E a gente observa que nas duas letras ele faz uma projeção sobre os atributos T1 e T2 da tabela T. E veja que ele vai subtrair desses atributos alguma outra coisa, mas observe que no nosso resultado a gente tem a linha 20 relacionada com 8 e a linha 20 relacionada com 6. Em nenhum momento essa linha aparece aqui, então não tem como a gente, tanto na letra A quanto na letra E, subtrair alguma coisa disto e obter esse resultado. Então, a gente pode ter certeza que as letras A e E não são a nossa resposta. Agora, pessoal, tendo em mente este primeiro bloco, a gente vai unir ele a uma outra coisa. Veja aqui que ele vai fazer uma projeção sobre V3 e V1 da tabela V, que é basicamente você pegar essas duas colunas. Veja que a ordem aqui está invertida, né? V3 vai aparecer antes de V1. Então, a gente tem, de fato, isso no resultado. Veja que a gente tem aqui a coluna com 20 associada a 6 e a coluna 20 associada a 8. Quando você unir, você vai ter isso e muito mais coisa dentro do seu resultado. Aí o que ele vai fazer? Atribuir esse resultado à tabela P, chamando R1 e R2, que seriam justamente os atributos. Depois ele vai usar P e dizer que quer fazer uma seleção onde R igual a 20. Veja que ele vai ter esses dois resultados, que é animador, mas ele vai ter também, ó, pessoal, 20 associado com 17. Então, esta não é a nossa resposta, ok? Então, a gente vai seguir em frente para a alternativa C. Veja o que diz a alternativa C. Primeiramente, essa estrutura que a gente viu aqui, ó, da projeção de V3 e V1, e vai fazer a interseção disso com esta outra tabela aqui. Veja que essa tabela ela é o produto cartesiano de T com V. Então, a gente vai ter aqui, pessoal, todas as combinações de T e V, e depois a gente vai fazer uma projeção sobre esse resultado de T1 e V1. Então, vejam aqui, eu coloquei apenas o início, né? Que a gente vai, na realidade, associar isso a todos os valores, né?
Basicamente, a gente vai ter aqui uma lista completa de todas as possibilidades e a gente vai, primeiramente, fazer uma interseção disso com V3 e V1. Então, se a gente tem, veja bem, os valores 15, 20 e 10 aqui em T1, então a gente vai ter 15, 20 e 10 associado a todos esses valores de V1. Então, basicamente, o que vai acontecer? A gente vai ter todo esse resultado dentro aqui do lado esquerdo da nossa interseção. Então, quando a gente fizer a interseção desta projeção com essa, a gente vai obter basicamente essa projeção novamente. Então, para complementar, aqui embaixo ele vai dizer que vai selecionar os valores de R1, que seria o V3, maiores do que 15. Então, a gente vai ter 20 relacionado com 6 e 20 relacionado com 8, que seria a nossa resposta. Okay? Então, a letra C é a nossa resposta. E agora a gente vai seguir em frente para analisar aí a próxima alternativa. Veja aqui de verde, né? Aí a nossa resposta, que é justamente o que está na nossa letra C. Na letra D, diz o seguinte, né? Primeiro, ele vai fazer aí uma seleção dos valores de T1 que são maiores do que 15, né? Depois, ele vai fazer uma junção disso baseado no valor de T2 ser maior do que V1, né? Então, neste caso, se você observar os valores de V1, a gente só tem essa afirmação como correta para a primeira linha, né? Você vê que não tem nenhum valor de V1 maior do que 5, né? Que seria o valor do T2. Então, a gente vai associar esta linha a todas as linhas abaixo, né? Só que isso é feito em cima de outra restrição. Veja que ele não vai colocar V como um todo, ele vai colocar só essas duas primeiras linhas de V, que são as linhas que têm o valor de V2 igual a x e o valor de V2 igual a y. Então, neste caso aqui, a gente vai fazer a junção desta linha com essas duas, chamar isso de T1 e V1, e logicamente vai ficar faltando o valor de 20 associado com 8 logo de cara, né? Então, esta também não seria aí a nossa resposta, ok? Então, visto isso, a gente conclui aqui confirmando a nossa resposta na alternativa C e a gente faz uma pequena pausa. Daqui a pouco volta com o assunto de normalização, ok?